Nós temos que nos lembrar que é Deus quem aviva. No hebraico, aqui na tradução, está faltando o pronome, o pronome da segunda pessoa, literalmente no hebraico seria não tornarás tu a tá, em hebraico, não tornarás tu a vivificar-nos. O tu é enfático, né? Com isso dizendo que quem vivifica é Deus. Eles estão conscientes disso aqui. Eles sabem que eles precisam de avivamento, mas eles sabem que quem vivifica é Deus. Não tornarás tu a vivificar-nos. Avivamento, no sentido bíblico, ele não pode ser produzido pelo homem, até pelo próprio conceito. Mortos não podem se dar vida. Se nós estamos num estado de morte espiritual, de mornidão espiritual, o estímulo tem que vir de fora. Alguma coisa tem que nos acontecer, porque nós não temos condição de nos avivar. Não temos condição de nos avivar, tanto quanto um morto não tem condições de dar vida a si mesmo. Algo tem que vir de fora. Avivamento não pode ser produzido pelo homem. Infelizmente, no meio evangélico hoje, a tendência é pensar o contrário do que eu estou dizendo. Pessoas pensam em avivamento como sendo um movimento que pode ser organizado e pode ser estruturado, planejado, e é confundido, às vezes, com uma campanha evangelística ou uma campanha de avivamento. Tem até pastores cujo ministério é de avivamento, são chamados de avivalistas, ou seja, eles são especialistas em chegar numa igreja e trazer o avivamento para aquela igreja. Certamente vocês já devem ter conhecido alguém ou ouvido falar dessas reuniões de avivamento ou desses ministérios de avivamento. De onde vem esse conceito? Porque certamente ele não é um conceito bíblico. O que nós temos aqui é a influência de um pastor presbiteriano chamado Charles Finney, do final do século XIX. Finney era advogado, ele teve uma experiência de conversão e ele foi muito usado ele viveu durante o período do segundo grande avivamento nos Estados Unidos, em que já havia um grande fervor espiritual e o ministério dele acompanhou aquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos. Finney, apesar de ter ido para uma igreja presbiteriana e se tornado pastor presbiteriano, ele não era exatamente reformado. Para vocês terem uma ideia, ele é considerado como sendo um pelagiano ou um semi-pelagiano. Pelágio foi um herético lá do início da igreja cristã que disse que o pecado original não afetou a raça humana e que o homem, portanto, ele nasce inocente e que, portanto, ele é livre para tomar decisões, inclusive decisões com relação a Deus, sem que para isso necessariamente o Espírito Santo faça alguma coisa nele. O homem é autônomo para tomar decisões espirituais. Ele foi combatido por Agostinho, Pelágio, e foi considerado como uma heresia. Às vezes o pessoal confunde Armínio com Pelágio, né? Os arminianos não são necessariamente pelagianos. Muitos arminianos sabem como o pecado afetou a raça humana, e ainda que eles tenham um conceito diferente de graça dos reformados, eles falam da graça preveniente, mas eles sabem que sem a ajuda de Deus ninguém pode se converter. Não tem como, se Deus não vier em socorro do pecador, ele não tem como se converter. Mas Finney, ele era pelagiano mesmo. Tanto é que o primeiro livro de Finney, publicado no Brasil, por uma editora pela editora Betânia, o título é Avivamento, a ciência de um milagre, porque ele dizia que avivamento é o resultado de você usar os meios corretos. Se você orar o suficiente, se você confessar os seus pecados, se você buscar a Deus, se você jejuar, Deus está na obrigação de trazer avivamento. É como você plantar e colher. Ele usa, inclusive, essa figura. É como plantar e colher. Então, qual é a tarefa do pregador? Uma vez que ele acreditava que as pessoas poderiam tomar uma decisão de se converter, abandonar seus pecados, a hora que elas quisessem, então ele entendia que a tarefa do pregador, do avivalista, era pregar de tal maneira a influenciar as pessoas a que tomassem essa decisão. E ele foi o primeiro a inventar o sistema de apelo.
isso de pedir alguém para levantar a mão, aceitar Jesus e vir à frente, isso é do tempo de Finney. Não tem 200 anos na igreja evangélica. Antes dele, não tinha esse sistema de apelo. Tem até uma história interessante com Charles Spurgeon, o grande pregador batista reformado, que a igreja dele tinha 5, 6 mil membros todo ano e batizava centenas de pessoas. Spurgeon não fazia apelo, ninguém fazia apelo. Ele, quando terminava de pregar, ele dizia que se alguma pessoa queria conhecer mais a respeito daquilo que ele pregava, a partir de segunda-feira ele estaria no escritório dele para atender as pessoas que desejassem. Spurgeon morreu, os diáconos da igreja convidaram um pastor que seguia a linha de Finney. Como é que pode um negócio desse? Mas convidaram um pastor que seguia a linha de Finney. No primeiro sermão, o pastor tacou um apelo no final. Espantou a igreja toda, os diáconos, reunião segunda-feira. Chamaram o pastor dizendo, aqui não tem esse negócio de apelo não. Aí o pastor respondeu, eu acredito que a gente tem que bater no ferro enquanto o ferro está quente. Aí um diácono antigo disse, olha, se Mr. Spurgeon estivesse aqui, ele diria que se o ferro foi aquecido pelo Espírito Santo, estaria quente até na segunda-feira seguinte. Então, a ideia de Finney é essa, é esquentar o ferro para bater na hora. E aí, então, ele criou esse sistema de apelos, chamar o pecador à frente, daí que vem a ideia do fundo musical, né? Na hora do apelo, porque aí vai inclinando o coração da pessoa, escurece as luzes, né? Cria um clima assim, tal, para psicologicamente dar condição para o pecador tomar a decisão, porque ele pode tomar a decisão a hora que ele quiser. Então, a ideia vem de Charles Finney. Por isso, isso de que você pode produzir avivamento, você pode fazer uma reunião de avivamento e você pode causar um avivamento se você usar os métodos corretos, isso é alguma coisa recente na igreja e não tem fundamento bíblico absolutamente nenhum. Não consigo ver o apóstolo Paulo, os demais apóstolos fazendo esse tipo de coisa. Que tinha apelo, vinha na mensagem. O apelo é a própria mensagem. A mensagem toda é um apelo. Por isso que ela tem que ser bíblica. Porque tem que argumentar com o pecador, mostrar o erro dele e dizer para ele quais são as consequências se ele não crê em Jesus Cristo. Mas tudo isso que eu estou falando é para dizer que avivamento é uma obra soberana de Deus. É por isso que os salmistas aqui, voltando para o nosso texto, verso 5, eles se dirigem a Deus. Não tornarás tu a nos vivificar, porque eles sabem que é Deus quem vivifica. Se não for Deus que venha ao nosso socorro, nós estamos perdidos. E Deus faz isso quando Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer. Ele é soberano, o Espírito é como o vento, que sopra onde quer. Por exemplo, no próprio dia de Pentecostes, vocês que estão acompanhando a exposição de Atos, quando nós chegamos em Atos capítulo 2, a descrição do dia de Pentecostes, eu chamei a atenção de vocês para aquele fato, que diz lá que eles estavam todos assentados no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. De repente, para indicar, inesperadamente. Não era alguma coisa que estava programado, não tinha dia nem hora, mas alguma coisa que estava totalmente nas mãos de Deus dar. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Foi o que aconteceu. De repente veio o som. Agora, queridos, isso que eu estou dizendo não implica, não tira uma conclusão errada do que eu estou dizendo. Isso não significa que a gente não deva orar, buscar e suplicar a Deus por um avivamento espiritual. Mas a gente tem que fazer isso sabendo que está na soberania de Deus responder sim ou não, para que a gente não tente produzir um avivamento espiritual, que a gente tente imitar os efeitos de um avivamento espiritual e a gente tenha um movimento fake, um emocionalismo falso, alguma coisa que não produz mudança nenhuma. Às vezes esses avivalistas, eles fazem uma reunião, enchem de gente, toda aquela confusão toda, ele vai embora e o avivamento vai embora com ele. A igreja continua do mesmo jeitinho, ninguém se converte, ninguém muda, o pecador não se transforma, o adúltero continua traindo a mulher do mesmo jeito, não tem mudança. Mas quando é de Deus, é outra coisa. Eu gosto daquela figura do profeta Elias no alto do Monte Carmelo. Ele construiu o altar na presença dos 450 profetas de Baal, colocou a lenha, ainda botou água em cima,
orou e Deus tacou fogo do céu. Então, Elias podia construir o altar e colocar lenha e clamar, mas o fogo do céu, é só Deus que faz descer. Não tem nenhum de vocês aqui, e eu estou me incluindo, que possa fazer descer fogo do céu a hora que você quiser. Não existe esse pregador, não existe esse avivalista, não existe esse pastor que pode obrigar a Deus a descer fogo do céu na hora que Ele quiser, em cima de quem Ele quiser e da forma como Ele quiser. Porque isso é algo totalmente soberano nas mãos do nosso Deus.